30 dias com o Julian, como mudar a minha relação com a comida. Fala-te, esse é um vídeo mais longo, é um vídeo em que eu vou falar sobre a separação dos macronutrientes da dieta, separar como eu estou fazendo as refeições, o que eu estou comendo, que eu vou mostrar tudo para você, e também mostrar trazer um retrospecto de quarta, quinta, sexta, sábado. Quarta, quinta, sexta, sábado. E o de hoje eu vou gravar no final do dia e vou subir pro YouTube amanhã. Então é como se fosse um leve tutorial para mostrar para você, para compartilhar o que eu estou fazendo, o que eu estou programando, mas principalmente não é em relação às calorias e à divisão de macronutrientes que eu estou fazendo para mim, mas sim a interpretação que eu tive essa semana sobre a forma que eu como, a maneira que eu como, mas isso vai ficar depois da metade do vídeo pro final, para ver, para perceber como os seus hábitos influenciam a maneira com que você percebe a comida. E principalmente porque eu estou lendo um livro que está me ajudando muito, que é este livro aqui. Deixa eu pegar. Que é Comporte-se, do Sapolsky. Ó, tô lendo ele, que ele é um livro muito bom. Eu estou no quarta etapa do comportamento, que é de horas e dias antes de determinado comportamento, que é um livro que está me ajudando muito a entender principalmente o comportamento que eu tenho em relação à alimentação, porque a alimentação ela não é só o que você come, mas ela é o que você sente antes de usar a comida como uma válvula de escape. E eu uso a comida como uma válvula de escape. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui como eu estou fazendo a divisão dos meus macronutrientes, tá? Os cálculos que eu faço nesse vídeo, e no próximo vídeo que eu vou subir hoje, aí eu vou contar sobre terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí eu vou fazer melhor, vou fazer essa divisão. Então, acompanhe no tutorial que a gente vai começar agora. Vamos lá. Então aqui eu utilizo o programa MyFitnessPal para calcular as calorias. Então eu quero que você me acompanhe. Vou mudar a tela aqui para eu te mostrar, para eu te acompanhar, para que você veja como eu faço para mim. Primeiro que isso não é uma recomendação, a partir disso você não deve seguir a minha dieta, é porque eu faço dieta já há muito tempo e eu gosto de fazer dieta, eu gosto dos alimentos que estão aqui. Então, talvez para você ter uma base. Primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, que é na calculadora, maneiras de calcular o que você precisa de calorias totais para emagrecer. No meu caso, eu vou falar tudo no meu caso, e a minha esposa me ajuda, porque a minha esposa ela tá fazendo faculdade de nutrição, a gente já faz musculação há muito tempo, então a gente tem uma experiência com isso, tá? Então eu vou pegar o meu peso, que é 78 vezes 22. Então vão dar 1716 calorias. Por quê? Porque esse é o cálculo que eu utilizo como base para começar a perder peso, que é o que eu estou utilizando nessa semana. Então, se você quiser ganhar massa muscular, é geralmente vezes 25, tá? Então aqui vai ficar 25 vezes 78, que vai dar 1950. Esse seria o meu cálculo inicial para ganhar massa muscular. Mas o meu é vezes 22. Então, relembrando, 72 vezes 22. Deixa eu compartilhar essa tela aqui com você também, que é a tela da calculadora. Aqui, janela. Bom, enfim, aí vai ficar 1716 calorias. Beleza? Beleza. Deixa eu compartilhar aqui a tela da calculadora online.
online para eu compartilhar aqui com você, para que você veja também como é que eu faço. Então fica 72 vezes 28, que aí vai dar um cálculo. Opa, é 20, não é 28 não. 78 vezes 22, que aí vai dar esse cálculo de 1.716 calorias. Esse é o cálculo inicial que eu vou fazer para mim, que eu já estou fazendo para diminuição de gordura localizada e manutenção de massa magra, beleza? Então vamos lá para o próximo. Aqui eu estou no MyFitnessPal, vou clicar aqui no layout inicial. Esse é o layout inicial. Eu já tinha programado essas calorias, mas eu vou diminuí-las e eu vou fazer com você. Então aqui em cima, no layout inicial, deixa eu colocar mais para cá. Tá. Aqui em cima tem metas. Deixa eu ver, janela, webcam, aqui, que aí eu consigo mostrar melhor para você. Então a partir disso tem as metas. Metas, eu vou clicar em metas. Clicando em metas, você vai chegar nessa parte aqui, suas metas de condicionamento, que é essa parte. Ó, metas de condicionamento. A partir disso, a gente tem a divisão das calorias, dos macronutrientes, que são carboidratos, gorduras e proteínas, e metas diárias. E aqui tem todas as refeições. Como eu uso o Free, você também pode usar. Aqui você consegue editar metas diárias de nutrição, menos o que está com cadeado, que é essa parte aqui, ó. Metas personalizadas, eu não consigo utilizar. Mas, para o nosso objetivo aqui, principalmente o meu objetivo, e esse compartilhamento com você, o que tem aqui já está ótimo, já está suficiente. Relembrando, editar. Eu venho em editar e aqui em cima estão em calorias, ó. Calorias. Eu venho, digito 1.700, que é o que eu quero consumir. Automaticamente essa parte fica atualizada, essa parte fica atualizada e essa parte fica atualizada. Ou seja, dando 100% de 40, 20 e 40% de macronutrientes na minha divisão. A partir disso eu venho aqui embaixo e coloco salvar alterações. Coloco OK e ela está salva, 1.700 calorias. Mas antes de pular para a parte de distribuição de refeições, eu preciso fazer mais um ajuste, que é esse 40% carboidrato, 20 gordura e 30 e 40 proteína. Então eu venho em editar novamente e aqui eu vou colocar 45 carboidrato, 45, 20 gordura mantenho e coloco proteína em 35%, dando o valor de 100% das minhas refeições. Volto lá embaixo e coloco salvar alternativa, dá OK. A partir disso está salvo o gasto calórico que eu preciso e a divisão de macronutrientes. Gasto calórico no total de, ou melhor, consumo de calorias, melhor dizendo, 1.700, carboidrato 45%, gordura 20%, proteína 35%. É isso aqui que eu vou fazer. Depois disso, eu venho em alimentos. Nos alimentos, tem a opção de colocar 5 refeições. Como no meu dia eu vou fazer com 24, eu vou fazer com somente 4 refeições. Aqui abaixo vai ser sua meta diária, 1.700, mais quantas gramas de carboidrato eu preciso no dia, quantas de gordura, quantas de proteína. Aqui estão os outros nutrientes que também precisam. Esses aqui não são tão importantes agora. O que mais importante é carboidrato, gordura e proteína. Então, na primeira refeição que eu faço, eu vou aqui colocar para você, eu venho e adicionar alimento, que é nessa primeira parte aqui, logo abaixo da primeira refeição, adicionar alimento. Então eu já tenho alguns alimentos já salvos, então eu vou colocar aqui
fatiado. Tem pão que tem mais calorias, tem pão que tem menos calorias. E aí você vai colocar aqui, ó, pesquisar. Coloca pesquisar, vai aparecer pão de sal, pão unidade, pão caseiro, uma fatia de pão 77 calorias, pão branco, pão e assim por diante. Como eu já tenho salvo nos meus outros alimentos, ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse unidade de pão de sal. E aí, quando eu clico, ó, repare que aqui do ladinho vai mudando. Deixa eu colocar mais pra cima. Isso. Ó, ela vai mudando as porções e as fatias. Ó, quando eu coloco ali do lado que eu seleciono, vai mudando aqui do lado. Isso. Percebe que o nomezinho aqui em cima vai mudando? Aqui em cima, o nomezinho vai mudando, ó. Ele vai mudando. Então eu vou colocar pão, uma unidade, aqui eu escolho pão branco, pão caseiro, pão unidade, uma fatia. Vamos colocar aqui, o que é a maioria seria pão, uma fatia, 77 calorias. Aqui você ajusta a porção. Por exemplo, uma porção equivale a uma fatia. Aí aqui eu ajusto a minha refeição, qual será. Então eu vou colocar uma fatia, mas eu consumo duas porções, que são duas fatias. Aí eu vou colocar em adicionar alimento ao diário. E aí ele está selecionado aqui. Então a partir disso tem as calorias totais, que são duas porções, carboidratos totais, gorduras, proteínas da refeição, sódio e açúcar que estão nesse alimento. Relembrando, eu venho aqui adicionar alimento. Agora, fatia de mussarela. Mussarela tem algumas que pedem assim, é mais por questão comercial, mas o correto é assim. É com C cedilha, que aí é mussarela. E aí eu venho pesquisar. Mussarela, uma fatia, 30 gramas. Geralmente é 20, 30, mas eu vou colocar essa aqui. Relembrando, eu seleciono o que eu quero. Eu preciso selecionar o que eu quero, venho aqui e adicionar alimento ao diário. E todos os alimentos que você for colocar, por exemplo, que eu coloco dessa forma. Aí eu venho aqui e coloco ovos. Aí eu coloco pesquisar. Ovos, uma unidade. Eu vou colocando sempre por unidade, porque aí eu consigo editar depois. Adicionar alimento. Percebe como está ficando aqui, ó? Uma fatia. Quando eu clico em cima, ele aparece a opção para editar, ó. Uma fatia, duas, ó, mussarela, 2 ovos. Agora eu preciso colocar um mamão. Aí você vai colocar o mamão que você come. Por exemplo, eu como mamão formosa. Aqui, uma porção, 45. 100 gramas. Como nesse caso não é por unidade, é por gramas, aí eu vou colocar 100 gramas. Adicionar alimento ao diário, adicionar alimento. E aí, novamente, verificamos que está aqui o nosso mamão. Percebe como é simples? Isso você consegue fazer no seu celular. Eu estou mostrando aqui porque aqui é mais prático para mim. Porque aí tudo que eu consigo fazer fora do celular, eu me organizo e faço. Tudo. Então, 2 fatias de pão, uma mussarela, uma fatia, 2 ovos e mamão. E também, que não poderia faltar, é doce de leite. Doce de leite, que aí são 20 gramas dia. Ou melhor, 20 gramas por porção. Que aí eu coloco aqui, ó. Mineiro. Aí eu posso colocar aqui Mumu, a marca que eu gosto, ó. Aí tem doce de leite Mumu, 70 calorias, 20 gramas. Já tem aqui a minha porção que eu uso. Então, vou adicionar alimento ao meu diário. Percebe como é simples, como não é difícil? Porque se eu não colocar dessa maneira, eu não peso, eu não consigo pesar o meu alimento.
eu vou comer uma quantidade maior e dessa maneira, como eu tenho dado palpável quando eu coloco na balança, então é muito mais fácil eu seguir o que eu me programei, é muito mais fácil eu me manter na dieta, é muito mais fácil eu olhar com olhos de, por exemplo, eu não vou comer mais do que estava programado, certo? Beleza, vamos retornar aqui, tela. Então, acabei a minha refeição. Repare que a refeição está completa com pão, com mussarela, com ovos, com a fruta, que é o doce, e também com doce de leite. Eu gosto, adoro comer o pão torrado com doce de leite em cima, mas com ovo e queijo em cima. Tudo em cima, não é misturado, é em cima, tá? Só para avisar. Então, essa minha refeição, ela deu 535 calorias, 57 gramas de carboidrato, 21 gramas de gordura e proteína, deu 27, totalizando 529 de sódio, que não é interessante, e 3 gramas de açúcar. Ok? Aqui embaixo você percebe que a minha meta total. Opa, deixa eu baixar um pouquinho mais para você aqui. Ah, agora sim. Agora é a parte bacana. Ó, metas diárias tá em 1.700, então ainda tem 1.169. Carboidrato 1.191, ainda tem 134 e assim o MyFitnessPal ele vai avaliando. E aqui, percebe a quantidade, a diferença que eu tenho na minha refeição de macronutrientes dividido. Então, tenho gordura, bastante gordura, 36% gordura, aí eu tenho 21% proteína e também tem 43 carboidrato. Então, em ordem de importância aqui, nesta primeira refeição, carboidrato, proteína e gordura. Agora vamos para a segunda refeição. A segunda refeição, ela é igual à minha janta, é a mesma coisa. Então vamos de volta a adicionar alimento. Então, filé de peito de frango, que é esta. E aí eu coloco pesquisar e aí vai dar uma fatia. Vai dar 198 calorias, mas eu não sei quanto é uma fatia. Uma fatia, tá. Então, aí eu vou por gramagem, que é essa parte aqui, ó. 130 gramas, 100 gramas. Eu vou por 100 gramas porque eu consumo 120. Então, repare, então aqui eu tenho uma porção, é 120 gramas. Se eu quero colocar 120 gramas, eu vou colocar aqui no lugar do zero, que é nessa parte aqui, ó, de ajustar, eu vou colocar 1,2. E quando eu adiciono alimentos, vai dar 120 gramas. Ó, percebe como é fácil fazer isso? Beleza. A partir disso, 120 gramas. Vamos lá pro arroz. Arroz branco cozido. Arroz branco cozido. Relembrando, são 150 gramas de arroz cozido. Então, eu vou pelas gramagens aqui, ó. 100 gramas de arroz cozido. Um scoop de arroz cozido. Não. Colheres, 50 gramas. Então, eu vou por essa gramagem aqui, arroz branco cozido. Venho. Se eu como 150, eu vou colocar aqui 1/5. Que aí fica 150 gramas de arroz. Esse foi a minha gramagem de arroz, ó. 120 de frango mais 150 de arroz. E eu venho aqui embaixo. Cadê a minha refeição? Ah, não, já começou a distribuir por refeições, correto. Então aqui 150 calorias por frango, pela porção de 188 gramas do arroz. Então aqui, ó, repare que é uma refeição que tem bastante proteína, comparando a primeira, tá? Mas isso é porque eu gosto das refeições assim, tá? Então, olha, eu tenho isso aqui para consumir ainda, isso aqui de proteína. O que eu vou fazer agora? Aqui nas refeições rápidas, antes de eu ir nas refeições rápidas, ainda aqui, dependendo da refeição, eu como mais 100 gramas de mamão, mas só quando eu tô com vontade. Ainda eu coloco azeite de oliva. Vou colocar aqui azeite de oliva para te mostrar.
Selecionando azeite de oliva virgem. É uma colherinha só, acredito que dê 1 grama, dê umas 4 gramas talvez. Uma colher de sopa, vou colocar uma colher de sopa. Porção de 1 colher de sopa, adicionar. Isso, agora sim. Essa é a minha refeição. As saladas eu não coloco, tá? As saladas eu não coloco. Verdes não contam, não contam. Talvez sejam mais 40, porque eu como ainda verduras, legumes, tomate, que é uma fruta, e mais cenoura. Então, a partir disso, eu venho aqui, ó, ferramentas rápidas. Eu clico aqui, adicionar calorias, copiar para a data. Lembrar, adicionar calorias rapidamente. Não quero copiar de ontem, copiar do dia, copiar para a data. Então, eu vou copiar essa refeição aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Eu não lembro se eu consigo copiar para a refeição 5. Lembrar de refeição não, adicionar calorias não. Copiar de ontem, copiar para a data. Eu não consigo. Eu consigo só copiar para o dia e não uma refeição do dia, entendeu? Mas aqui eu tenho outra estratégia, que é o que? Adicionar alimento. Que quando você seleciona os alimentos, você vai vir aqui, ó, na frequência, que é aqui. E aqui já estão o frango que eu utilizei. Aí eu vou colocar a setinha aqui, ó, ok. Mais o arroz cozido, não é da mesma marca, mas arroz é arroz. Coloco aqui, coloco adicionar. E aí vai ter uma adição rápida, que é essa aqui. Só que detalhe, não é a mesma porção, então eu vou ter que clicar e editar. 1.2 para ficar o 1.200. Ficou 170. Não, opa, 120 aqui embaixo, já editou. Agora aqui no arroz eu preciso colocar, que é uma porção de 100, eu preciso colocar 1,5. Salvar. Aí assim fica 150 gramas de arroz. Viu como é fácil? Não é difícil. Ok. Percebe aqui como as gorduras já cessaram. Carboidratos. Proteínas, falta 42 gramas de proteína, 50 gramas de carboidrato. Agora eu venho para a terceira refeição, que era a minha refeição favorita. Adicionar. Aí eu venho aqui no pesquisa o campo por alimento, eu venho colocar aveia em flocos. Aveia em flocos, 2 scoops? Não. Aveia eu vou pela gramagem, 1 xícara? Não. 30 gramas, 30 gramas, 30 gramas eu utilizo, então eu vou utilizar essa aqui, ó, 30 gramas. Adicionar alimento. Vou colocar mais 2 ovos. Eu posso ir no frequente, que aí eu utilizo os ovos que eu já coloquei, ó. Ovos inteiros, mexidos, 3 unidades? Não. Eu vou nos ovos. Tá, não tem? Eu vou colocar aqui. Tem doce de leite também. Deixa eu ver se tem um aqui. Recente. Eu vou ver aqui no recente quais alimentos. Waffle aveia, tá? Frequente. Vou colocar os ovos. Ovos mexidos, cozidos em omelete. Coloco adicionar. E aí ele vai estar aqui, ó. 3 ovos unidade. Mas eu preciso editar isso. Então, como é que eu faço? Eu clico em cima. Como são 2 ovos, eu boto 2 porções, que é 1 unidade. E já está editado. Cadê? Aqui, ó. 2 ovos. Doce de leite Mumu. E aí eu venho e coloco pesquisar, que é o que eu já tinha utilizado antes. Doce de leite Mumu, 20 gramas. 20 gramas aqui, ó. Esse aqui, clico em cima, coloco adicionar ao diário. Aí tem mais a banana. Banana catur, pesquisar. 30 gramas. Banana catur, banana, uma banana média. Clico em cima, ó. Percebe como vai mudar a porção ali? Mudou a porção, eu venho, adiciono alimento.
botei uma banana. Banana. Na verdade, não quero colocar essa aqui, não. Quero colocar, ó. Para eu excluir, eu venho aqui do ladinho, ó. Excluir. Vou colocar novamente. Banana. Digito banana. Pesquisar. Vou colocar aqui, ó. Banana média. Médium. Banana. Esta aqui. Cliquei. Coloco em adicionar elemento. Voltando. Adicionou alimento. Essa aqui é uma refeição que eu faço com aveia, que é uma panqueca de ovos e aveia, mais doce de leite e mais uma banana. Uma banana média, 20 gramas de doce de leite, 2 ovos unidade, mais 30 gramas de aveia. Essa basicamente é a minha refeição. Mais do que isso não é diferente. Talvez eu coloque um pouquinho de legumes e verduras na refeição número 2 e na refeição número 4, que eu gosto. Agora vamos ver a divisão das calorias, que é ajustes que eu preciso fazer. Percebe? Essa refeição aqui, ela deu 103 calorias, ultrapassando carboidrato, ultrapassando gordura e proteína, ficou abaixo, ainda falta 24. Quais ajustes a gente precisa fazer? Isso tudo depende do que você quer comer, tá? Então, por exemplo, o arroz dá para diminuir? Dá, então eu venho aqui e coloco 100 gramas de arroz. Eu vou botar 0,20, 0,2, 120. Clico OK, edito. Depois eu venho aqui e edito também este. Coloco 2. Isso. Olha só, o carboidrato diminui. Como é que eu faço para diminuir ainda mais o carboidrato? Eu vou diminuir o arroz, porque o resto eu não quero tirar. Então eu venho no arroz, clico 2 vezes e coloco aqui só um. Só um. OK? E você vai ver o carboidrato diminuindo. Percebe? Por isso que dessa maneira é muito mais fácil controlar a minha dieta, dessa maneira é muito mais fácil controlar o que eu estou fazendo. Relembrando, isso aqui não é uma recomendação de nutrição, é da maneira que eu faço para mim, porque eu tenho muita experiência com isso e minha esposa está me ajudando também. Quero editar. Isso você pode pegar a dieta que a tua nutricionista, teu nutricionista está fazendo e colocar aqui, porque é muito mais fácil você ter esse controle. Clico, edito, coloco 1 e venho. Você vai ver o carboidrato diminuindo ainda mais, ó. Diminuiu, 24. Gordura ultrapassou, tá bastante alta. Então o que que eu faço? Primeiro, as calorias totais estão passando? Não, não estão passando. Eu ainda tenho 24. Gordura está passando, mas as calorias totais ainda não está passando. O que que eu faço? Eu posso aumentar a proteína para alcançar essas 24 calorias, para ganhar 24 gramas de proteína. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar a porção de frango. Clico aqui, digito 1,5. Aumentei a porção de caloria de frango, mas eu ultrapassei a porção de calorias totais. Então, se aqui está 150, aqui abaixo na outra refeição eu também vou fazer, para ajustar de outra forma depois. Vou botar 150 gramas. Coloquei 150 gramas, ultrapassei as calorias totais, mas proteína, quase cheguei perto. Gordura, eu ultrapassei. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso tirar um ovo, tirar a fatia de frango, ou comer meia fatia de queijo, ou tirar o azeite de oliva. Tá, o que que eu vou fazer? Porque aí eu preciso ajustar a minha dieta, né? Mas eu estou passando as calorias totais em 64. Um ovo? Não, um ovo eu não vou tirar. Azeite? De qual outra maneira? Eu vou editar meia fatia de queijo. Então eu venho aqui e coloco 0,5, que aí é meia porção. Edito.
as calorias baixaram, mas não tanto. A gordura também. Vale a pena comer meia fatia de queijo? Pra mim não vale. Então eu venho aqui, edito, coloco uma porção e vou tirar o azeite de oliva, que está aqui em cima. Aí eu venho aqui, ó, no vermelhinho, aqui neste, e edito aqui por último. Tirei. E aí no final, as calorias não ultrapassam, a proteína está quase no ponto, gorduras acaba passando um pouquinho, mas os carboidratos não passam. Então, para mim, ajustei. O que eu posso fazer também é colocar menos calorias, menos azeite de oliva. Mas não quero. Eu vou deixar assim. Vou deixar assim para ver como é que o meu corpo vai reagir a próxima semana. Relembrando, aqui tem 4 refeições no meu dia. Uma refeição, 2, 3 e 4. A primeira é meu café da manhã favorito, a segunda e a quarta são as mesmas refeições e a minha refeição da tarde preferida é a panqueca. Se você ficou com alguma dúvida, fiquei com alguma dúvida como é que eu faço isso, como é que eu faço essa divisão, me mande uma mensagem aqui embaixo, no primeiro comentário, tá? Eu vou deixar fixado, então é depois do primeiro comentário, que a gente se vê até a próxima. Até mais.